Fala povos, povas e povoados, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as doenças virais e vamos entender um pouco mais sobre os sintomas, a forma de contágio e a profilaxia, que é exatamente o conjunto de métodos preventivos e de tratamento das diversas doenças que assolam a humanidade desde os primórdios e que de imediato são ocasionadas por vírus. Então, vamos comigo para a gente começar logo essa aula de hoje, que nós temos muito a falar sobre esses seres microscópicos que de imediato parasitam as nossas células. Bom, a princípio, eu gostaria de falar do Ebola, que é o vírus DVE. O Ebola que surgiu, os primeiros casos da doença foram relatados às margens do rio Ebola, lá na África, continente africano, e que é um filovírus, ou seja, um vírus com um aspecto mais delgado, mais filamentoso, certo? E quais são os sintomas do Ebola? Bom, esses sintomas vão desde dores de cabeça, olhos vermelhos, problemas na faringe e nos pulmões, problemas de febre, de falta de apetite, hemorragia, a dor torácica e também nas articulações, nos músculos, causa muita diarreia, ocasiona hemorragias através da pele, bem como dores no estômago e vômitos. Tá bom? No passado, nós tivemos alguns surtos de ebola. Iniciamos aqui com esse quadro que ressalta um surto de ebola lá no período de 1976, que perdurou até mais ou menos o finalzinho do ano, puxando para 1977. Em 94 nós tivemos um outro grande surto, e esse eu acredito que foi um dos mais severos lá na África. Tá? É um surto epidêmico, ok? Não chegou a ser pandêmico, embora pegou diversos países africanos, do continente africano, mas ainda não chegou a ser considerado pandêmico. E embora matou muita gente, conforme vocês podem ver no gráfico, ainda não chegou a ser um caso assim de extrema alarmância como está sendo a questão do coronavírus, do Covid-19 aqui, ao redor do globo, e a ponto da gente parar e de fato ter uma crise pandêmica. Mas em 2012 esse vírus ressurge, no continente africano, e assola bastante a população africana, bem como preocupa muita gente ao redor do globo. A disseminação dessa doença, por ser através do ar e no contato direto com o indivíduo infectado, acabou preocupando os governos, e de imediato os governantes de cada país começaram a adotar algumas medidas preventivas, mas não chegou a se alastrar tanto a ponto de se tornar uma pandemia. Essa doença, que outrora foi tão severa e tão dizimadora de indivíduos, acabou ficando no passado. Nós temos hoje uma vacina que permite o tratamento do ebola e que mitiga os seus efeitos aí, caso necessária a sua utilização. Ok? Mas eu não vou protelar no ebola, é mais uma questão de tratar a nível histórico, tendo em vista que não é um vírus de nosso cotidiano, e torna-se mais importante evidenciar exatamente outros vírus que acabam sendo mais frequentes, como é o caso do vírus da Zika, da chikungunya e da dengue, que o pessoal não sabe diferenciar bastante, esses vírus, e eu acredito que isso se deve exatamente por ele ser transmitido pelo mesmo vetor, que é o Aedes aegypti, tá? Não fala Aedes aegypti. Lembre-se, é latim. Então o A seguido de E, ele não tem uma sonoridade na palavra. Logo, é Aedes aegypti, ok? Não é Aedes aegypti, nem é Aedes aegypti. Não fala do jeito errado. Pronuncia-se
Aedes aegypti, tá bom? Então, a zika, a chikungunya e a dengue são doenças que nós chamamos de neotropicais ou também causadas por arbovírus, que são os arthropod-borne viruses, ou seja, é o termo em inglês para vírus que surgem, né, ou que nasceram, ou que eclodiram a partir de artrópodes. O que são artrópodes? É um grupo de indivíduos, né, para ser mais específico, é um filo do reino Animalia, que abarca principalmente os insetos. Então, podemos, de uma forma bem mais resumida e bem mais simplificada, dizer que são os vírus transmitidos por insetos. Então, eles fazem parte dos arbovírus transmitidos pela fêmea do Aedes aegypti, bem como acontece também com a febre amarela, e que nós vamos citar mais para frente. Mas eu trago Zika, chikungunya e dengue juntas, justamente para que nós possamos diferenciá-las. Vejo que enquanto a Zika ela apresenta uma febre baixa, né, geralmente a chikungunya e a dengue tem a febre como um sintoma marcante, a ponto de ter uma alta febre aquele que portar o seu vírus. Então, uma das formas da gente, vamos dizer assim, diferenciar Zika, dengue e chikungunya é justamente pela febre. A Zika tem baixa febre. Além disso, todas têm dores nas articulações, embora na Zika as dores são leves e na chikungunya as dores são intensas. E elas estão presentes em 90% dos casos, gerando inclusive danos que vão perdurar durante um bom tempo. Já na dengue, as dores são moderadas e, embora quase sempre estejam presentes, mas elas são mais difíceis de ser duradouras, ou seja, não se tornam crônicas. Já as manchas avermelhadas, que são que é um grupo de sintomas causados principalmente pela Zika, né, e pela chikungunya, mas que na dengue ela pode estar presente, mas não é obrigatória, tá certo? Então é um dos indícios também que pode nos ajudar a diferenciar as três. Bem como a coceira, que ela é leve, no caso de Zika, está presente em intensidade leve, mas numa grande parte dos casos de chikungunya, e já na dengue ela é mais irrelevante, digamos assim. Já a vermelhidão nos olhos pode estar presente na Zika, na chikungunya, mas não na dengue. E aí eu paro agora para fazer um parêntese, que a Zika ela interfere na formação do feto. Então, mães que tenham o vírus durante um período de gestação ou antes um pouco do período gestacional, geralmente tendem a ter malformações na região cefálica quando da formação cefálica do feto, e automaticamente nós temos o problema de microcefalia sendo ocasionado pela Zika, ok? Bom, seguindo, como eu disse a vocês, o agente transmissor ou simplesmente vetor dessa doença é a fêmea do Aedes aegypti, né? E automaticamente a gente percebe que, embora ela transmita as três, uma das que é mais preocupante no Brasil, uma das arboviroses mais preocupantes no Brasil, é justamente a dengue, que acabou se tornando uma endemia, tendo em vista que tem os seus casos anualmente aqui no Brasil. E as dengues têm tipos, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 e tipo 5. Não existem casos até o presente momento da dengue tipo 5 aqui no Brasil, né? Ela é originária da Ásia e foi descoberta no ano de 2013. Nos casos de dengue do tipo 1, 2, 3 e 4, nós temos as chegadas respectivas dela no Brasil em 1986, 1990, 2000 e 2010. Tá? A dengue tipo 4 é a mais rara
e a dengue mais comum é do tipo 3. Embora exista uma relação muito específica de alguns vírus da dengue com o corpo, causando a famosa dengue hemorrágica. Essa dengue hemorrágica ela provoca sangramentos viscerais e tendem a gerar danos assim irreversíveis muitas vezes e que podem gerar até a morte. Bom, então por isso que a gente se preocupa tanto com a dengue. Então, para adotar métodos profiláticos relacionados à dengue, nós temos que manter a caixa d'água fechada, manter sempre tampados os tonéis e barris d'água, lavar semanalmente com escova e sabão os tanques utilizados para armazenamento de água, encher de areia as bordas dos pratos, né, das plantas, bem como colocar o lixo, né, no lixo todos os objetos que possam armazenar água, colocar lixo em sacos plásticos e manter a lixeira bem fechada, manter calhas sempre limpas para não acumular água e não deixar de modo algum água acumulada sobre lajes e qualquer que seja a superfície ou item ou objeto, né? Bom, além disso, né, já que a gente está nesse perfil de arboviroses, uma que é muito frequente também é a febre amarela, que é causada pelo vírus amarílico, né? Amarílico, perdão. E esse vírus amarílico, ele ocasiona exatamente uma série de sintomas relacionados ao sangue, e por isso é chamada de febre amarela por causa da amarelidão que ela provoca na pele, um tom de pele mais amarelado. E recentemente nós tivemos um surto epidêmico também de febre amarela e o pessoal começou a mencionar a possibilidade do mosquito, né, do Aedes aegypti, ter coletado o vírus, uma variação do vírus amarílico dos primatas. Então, seria basicamente dizer assim, que no ciclo silvestre, o inseto, né, que na verdade não é o Aedes aegypti, é o Hemagogus sabetes, que ele irá justamente na mata, irá se contaminar mediante o seu ciclo alimentício, né, com o primata e automaticamente ao chegar até o homem acaba transmitindo. E o Aedes aegypti acaba sendo o transmissor, né, como um hospedeiro intermediário da doença para o próprio homem, ok? Então é como se o homem pegasse a doença do primata, mas foi necessário um vetor para levar essa doença e é o que muita gente não entendeu. Por isso que o pessoal começou a simplesmente descontar nos primatas, o que é horrendo e grotesco. Então, pelo amor de Deus, a culpa não é dos primatas, a culpa é do inseto que trouxe a doença para a gente, tá bom? Não adianta bater, espancar, matar os macacos como fizeram em reservas florestais, inclusive, só para que eles não difundissem o vírus para o ser humano, quando na verdade a gente deveria combater justamente a irresponsabilidade do próprio homem em manter pneus, garrafas e armazenamento indevido de água, bem como esgoto a céu aberto, tá bom? Bom, quais são os sintomas da febre amarela? Ela provoca a icterícia, que é justamente a pele amarelada, ocasionada muitas vezes por problemas relacionados ao sangue, porque ela ocasiona também hemorragias, assim como uma súbita febre, né? Por isso febre amarela. Alguns calafrios são dados pela variação térmica intracorporal e extracorporal, a dor de cabeça intensa, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza, e uma febre excessivamente ou significativamente alta, tá bom? Bom, então o surto dela no Brasil veio justamente nesse processo que eu mencionei para vocês. E entre os sintomas, né, que a gente já viu, a nossa forma de prevenção acaba sendo a melhor ferramenta, que é a vacina, tá bom? E aí nós temos o sarampo, que é o morbilivírus Mealesis virus. E esse sarampo ocasiona algumas manchas vermelhas na pele, né?
junto a dores no corpo, muitas vezes uma conjuntivite pode ser dada mediante a presença desse vírus. A tosse geralmente seca e irritativa, né? Aquela tosse irritada, aquela coriza e uma febre significativa também acima de 38,5 graus Celsius. Bom, o que marca no sarampo é justamente a mancha vermelha no corpo. Esse vírus com formato mais arredondado geralmente vai manchar a pele todinha, tá? E pode até mesmo chegar a causar pneumonia, dano cerebral permanente, surdez, nascimento prematuro, bebês com baixo peso ao nascer e até inclusive a morte da criança durante o estágio e até mesmo do adulto, caso não se cuide devidamente contra esse vírus. O sarampo, a parte interessante que nós podemos citar é que ele tem o mesmo tratamento que a rubéola e a cachumba, que é justamente a vacinação conhecida como tríplice viral. Né? A tríplice viral é uma vacina que contempla 3 vírus, que é a sarampo, a rubéola e a cachumba, e automaticamente essa tríplice, quando foi adicionada a, também, né, para seu conjunto de doenças imunizativas, nós temos a catapora, né, a varicela também nesse quadro. E aí a tríplice viral passa a ser tetraviral. Bom, aí nós temos a rubéola, já que a gente está no conjunto de doenças que são prevenidas pela tríplice. Nós temos a rubéola causada pelo rubéola vírus, que geralmente, né, ela ocasiona erupções vermelhas, né, alguns inchaços, né, nos gânglios linfáticos do pescoço, e ela no ser humano é conhecida também como sarampo alemão, tá? Geralmente esse termo sarampo é justamente porque ela acaba gerando essas manchas no corpo. O problema maior dela é quando ela acomete as crianças, mas por que necessariamente não as crianças recém-nascidas, mas sim um grupo específico delas, que é as crianças ainda em formação? Bom, a rubéola ela pode causar a síndrome da rubéola congênita, ou SRC, que é uma doença que vai interferir no desenvolvimento da criança e causar malformações no feto. Então, muitas crianças têm problemas durante a sua formação inicial fetal, justamente porque a rubéola acaba interferindo no seu processo de crescimento. Bom, além da rubéola, nós temos a cachumba para fechar o quadro de doenças prevenidas pela tríplice viral, que é a mumps vírus, né? Causada pela mumps vírus, e ela basicamente provoca, além do inchaço das glândulas salivares que acaba sendo aparente, né? A cachumba, também chamada de papeira, pode provocar dores ao mastigar ou engolir, dor muscular, febre, calafrios e dor de cabeça. É importante mencionar que devem ser tomados alguns cuidados, porque tanto a rubéola quanto a cachumba e até mesmo o sarampo, bem como a catapora, são transmitidas tanto tem uma transmissão comum, que é justamente a eliminação de gotículas de saliva através do ar, pela fala, tosse ou espirro, e compartilhamento de objetos pessoais, como talheres, copos, canudos, lanches, tá certo? Então, entrar em contato com a saliva contaminada acaba provocando a contaminação do indivíduo e automaticamente o comprometimento do seu organismo a nível de processo patológico. Então, percebam que todas essas doenças acabam interferindo direta ou indiretamente na formação do indivíduo e acabam também lhe propiciando uma série de efeitos nocivos. Uma curiosidade que eu posso trazer para vocês é porque o pessoal chama muito a cachumba de papeira, né? Papeira, porque fica com um papo inchado, que é o aumento nas glândulas salivares. E o verdadeiro nome da cachumba é parotidite,
Por quê? Porque é uma inflamação na parótida, tá bom? Na glândula parótida. E uma outra curiosidade é que o pessoal diz que o problema da cachumba é quando o vírus da glândula salivar desce e atinge as gônadas, né? O pessoal diz até assim, a bola desce debaixo da língua e vai parar no saco. Não, a bola daqui não vai descer e vai parar no saco. Se a bola de cima descer e parar no saco, é uma glândula salivar que vai descer e vai parar na tua genitália. Não vai ser sarampo, procura um médico. Não vai ser cachumba, procura um médico, porque não é cachumba, tá? Pelo amor de Deus, procura um médico se isso acontecer. Bom, então, o que é que na verdade ocasiona esse, entre aspas, descimento da cachumba? É que o vírus ele se instala justamente em glândulas. A primeira que ele encontra justamente é a parótida. Então ele acaba ocasionando a parotidite. O problema é que muitas vezes as pessoas tendem a não se cuidar, forçar, né? O pessoal diz assim, acontece isso quando pega peso. Por quê? Porque aumenta a vascularização. E sabe um lugar que é bastante vascularizado? Embaixo da língua. Você tem muitas vezes artérias. Justamente por isso que quando você está com um remédio de pressão alta e o pessoal diz assim, tem que cuidar para que a pressão do indivíduo se alivie mais rapidamente, então coloca um comprimido embaixo da boca. Né? Embaixo da língua, na verdade, perdão. Embaixo da língua. Por quê? Porque o comprimido se dissolve e o medicamento atua diretamente no vaso sanguíneo. Então, a parótida está próxima ao vaso sanguíneo. As glândulas salivares, tanto a parótida quanto a sublingual e a submandibular, estão bem pertinho desses vasos sanguíneos e é fácil o vírus migrar para lá se aumentar a vascularização, ok? Então é muito comum acontecer essa distribuição do vírus através do sangue, né, para essas regiões de outras glândulas. Inclusive a cachumba é muito séria, minha gente. Quem não trata a cachumba devidamente pode ocasionar, inclusive, problemas crônicos de surdez e até mesmo de cegueira, tá bom? Bom, além disso nós temos a catapora, que catapora na verdade também é um termo vulgar que vem do Tupi-Guarani, Tatapora, né, que significa o fogo vermelho, tá? Tata é fogo, Tata é vermelho e Pora é fogo. Então, a varicela zoster, né, é uma espécie de variação do vírus da herpes, tá? E essa varicela zoster, ela causa a catapora, que também recebe o nome de varicela. A varicela ocasiona simplesmente ulcerações cutâneas, tá? Ela provoca o surgimento de feridas na pele, bolhas na pele. Essas bolhas elas provocam um formigamento, uma queimação, uma coceira, tá? Elas têm um teor de urticância grande e quando você coça, geralmente ela estoura, libera uma mucosa que vai acabar simplesmente propiciando a contaminação de outros indivíduos que entrarem em contato com a tua pele. Geralmente, como essas bolhas elas se formam e você acaba estourando elas, gera uma lesão quando o tecido conjuntivo é afetado por elas, tá bom? Bom, além disso nós temos o rabies vírus, que causa raiva, que tem um ciclo de transmissão bem amplo, tendo em vista que vários mamíferos acabam sendo acometidos pelo vírus da raiva, e ele causa hidrofobia, tá? Esse vírus, quando atinge o indivíduo, ele causa hidrofobia, que é uma aversão à água, porque o indivíduo sente dor ao consumir a água, tá? E um problema muito sério que ocorre é quando o indivíduo contrai o vírus e não se cuida, porque aí, infelizmente, não tem cura. Por isso, nós temos a campanha de vacinação de pets, né? Que são os animais domésticos, nossos queridos companheiros de casa, né? Os cães e os gatos, principalmente, são vacinados anualmente numa campanha de vacinação antirrábica.
A vacina antirrábica tem a sua versão para animais e tem a sua versão para o ser humano também, caso você seja mordido por um animal de rua ou um animal que você tenha suspeita de estar contaminado pelo vírus. Então, quando manipulado devidamente vamos dizer assim, rapidamente, né, tendo em vista o ciclo de manifestação dos sintomas da doença, essa vacina antirrábica pode simplesmente mitigar os sintomas e ocasionar a cura do paciente. Mas é necessário que todos os cuidados sejam tomados para que não se contraia o vírus, porque muitas vezes nós não sabemos quando houve o contágio e como tratá-lo devidamente, tá bom? Bom, e aí nós temos a hepatite, causada pelo VHA, VHB ou o HCV, que se diferem mediante as situações de nomenclatura com hepatite A, hepatite B e hepatite C. As hepatites, no geral, elas ocasionam lesões hepáticas, por isso hepatite. O vírus geralmente infecta o fígado, tá? E também os rins, mas principalmente o fígado, que inicialmente ele tem um inchaço, posteriormente vai ocorrer uma lesão interna que vai resultar em uma redução no seu volume e a formação de nódulos, e posteriormente isso pode gerar até um caso mais avançado, em um caso mais avançado, alguns sintomas de cirrose. É importante também que a gente mencione que os vírus da hepatite A, B e C se diferem. Geralmente, o vírus da hepatite A tem transmissão oral fecal, é quando você acaba entrando em contato com as fezes por via oral. Não faça isso, professor. Faz quando você de imediato vai ao banheiro, lava a mão, lava ela bem cuidadosamente, mas pega na torneira de novo para secá-la, tá? E aí não passa um álcool em gel, não higieniza a mão novamente. Então você tocou com a mão contaminada e automaticamente voltou a tocar na torneira contaminada inicialmente pela tua mão e difunde o vírus. A hepatite B, ela geralmente ocorre por via parental, né? Pode ocorrer, mas também de outras formas, né? Como hepatite B geralmente é muito comum com a transfusão de sangue, né? Contato direto com a mucosa e por via da relação sexual. E a hepatite C tanto ocorre de forma parental, mas também ocorre mediante o contato com a saliva, tá? E o compartilhamento de objetos de uso pessoal. Geralmente elas têm um tempo de incubação diferente, como vocês podem ver aí. E os sintomas também são variáveis, porque embora o problema hepático seja comum a todas, mas nós temos na hepatite A casos graves de febre, cefaleia e mal-estar, bem como na B nós temos febre sem dor de cabeça, né, que é a cefaleia. Na C nós temos uma maior probabilidade de tornar os seus sintomas crônicos, tá bom? A vacina existe para a hepatite A e para a hepatite B, mas a C, embora aí esteja que não existe, mas existe uma vacina que se utiliza como alternativa, sim. Eu não sei se ela ainda está em vigor aqui no Brasil, mas existe uma vacina que é ofertada em alguns países, tá bom? Bom, além disso, nós temos a própria varíola, que foi um problema pandemônico, né, que se alastrou aí ao redor do globo e causou muitos problemas, gerando desde problemas cutâneos, né, inflamações cutâneas que iriam enegrecendo com o passar dos dias, até sintomas mais complicados, né, como febres, vômitos, diarreias, cefaleias e por aí vai. Matou muita gente pela falta de cuidado, mas hoje nós tivemos uma erradicação do ortopoxvírus, tá? E são casos raríssimos de varíola existentes no mundo. A AIDS, por sua vez,
ocasionada pelo HIV é a síndrome da imunodeficiência adquirida e também pode ser chamada de SIDA por esse motivo. A abreviação de síndrome da imunodeficiência adquirida, ela é um vírus que de imediato se instala na célula e realiza o ciclo isogênico, que é aquele ciclo onde ela permanece parada, né, sem se reproduzir, de fato, sem finalizar o ciclo, mas permitindo que a célula hospedeira acabe se realizando a sua própria divisão celular e transmitindo o vírus para os seus descendentes, a fim de que posteriormente ela simplesmente se concretize enquanto parasito e se difunda no organismo humano. Seus sintomas, eles vão desde sintomas mais comuns de uma virose, mas aqueles que acabam sendo o nosso foco são exatamente os problemas relacionados à imunidade, porque a AIDS ela ocasiona problemas no sistema imunológico no que diz respeito ao funcionamento do macrófago, que é a célula de defesa que vai diretamente atuar na destruição dos parasitas microbiológicos e também afetando o funcionamento dos linfócitos, que são as células de defesa de reconhecimento de patógenos. Então, uma vez que o organismo não seja capaz de reconhecer e enfrentar um patógeno, as doenças oportunistas começam a aparecer e elas começam a contaminar o indivíduo, ocasionando problemas mais severos que vão lhe resultar em morte, tá bom? E nessa situação nós chegamos às gripes e resfriados, né? Que a diferença da gripe é que a gripe é causada por um vírus do tipo influenza e o resfriado é um rinovírus. E aí nós temos algumas diferenças entre gripe e resfriado. Eu não vou me delongar nelas. Eu sugiro que vocês deem uma olhadinha aí, tá? No nosso slide. Percebam também a sua composição com base na aula anterior sobre vírus e possam diferenciá-las a fim de compreender, por exemplo, o que é a influenza. A influenza que é dividida em tipos A, B e C e que são nomeadas pelo código de acordo com a disposição das proteínas que ficam na cápsula, né, na cápsula membranosa dela, no envelope membranoso dela. E aí tem várias tipologias. Ao longo dos anos foram aparecendo diversas gripes distintas, né, diversas influenzas. E nós temos a maioria delas, né, que é do tipo A, que ocasionam tanto animais quanto o ser humano, enquanto B e C são exclusivas dos seres humanos. Nós vamos mencionar aí os códigos e suas respectivas influenzas. A H2N2 é a influenza russa, tá? Gripe russa. H3N8 é a antiga influenza de Hong Kong, tá? A H1N1 é a influenza hispânica. A H2N2 é a influenza asiática, ou também chamada gripe asiática. A H3N2, que é a influenza de Hong Kong, a nova influenza de Hong Kong, tá? Que é a mais comum, inclusive, de ser citada enquanto influenza. E a H1N1, que foi tão difundida e tanto discutida, né, nas últimas décadas, justamente por se tratar de uma doença viral que tem uma fácil difusão e acaba contaminando muita gente, tá bom? Inclusive chegou a ser um caso de surto epidêmico absurdo e preocupou muitas nações. Bom, então é isso, eu queria apresentar de modo rápido e dinâmico para vocês as doenças virais. Infelizmente a gente acaba se empolgando, falando das curiosidades e o vídeo acaba ficando maior, mas eu espero que vocês tenham tirado suas dúvidas e que a gente possa seguir com o nosso planejamento e possa contemplar aí todos os saberes referentes aos vírus e suas doenças de acordo com
as nossas aulas, tá bom? Pois fiquem com Deus, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.